A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. O milênio não é algo que sucederá à segunda vinda, mas o milênio ocorre como um número simbólico que é uma descrição de todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E aí, o que achou desses pontos de vista? Instigantes, né? Ficou curioso? Já voltaremos com as visões completas desses pastores. Mas antes, queremos dar uma introdução do assunto a você. Então não saia desse vídeo. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a este espaço de reflexão e aprendizado. Hoje abriremos nossas Bíblias e nossos corações para entender um dos temas mais fascinantes, polêmicos e complexos da teologia cristã, a escatologia. Esse assunto desperta muitas paixões. E como desperta? Aparece até muito cara doido aí falando um monte de besteira por causa desse assunto. A palavra escatologia vem do grego eschatos, que significa último, e logia, que significa estudo. Portanto, a escatologia é o estudo das últimas coisas, o fim dos tempos, o destino final da humanidade e do universo como revelado nas Escrituras. As Escrituras nos falam de sinais que antecedem a volta de Cristo. Guerras e rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos em vários lugares são apenas o princípio das dores. A maldade se multiplicará, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ficou com medinho, né? Mas não é para ficar não. Não sem antes assistir este vídeo até o fim. Dentro da escatologia, encontramos diferentes interpretações sobre o milênio. O reino de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. O pré-milenismo sustenta que Jesus voltará antes desse período, estabelecendo um reino literal e físico. Já o amilenismo, a visão mais tradicional entre os presbiterianos, vê o milênio de forma simbólica, como a era da igreja, onde Cristo reina no coração dos fiéis. Para você não se tornar mais um a sair falando besteiras por aí, vamos ouvir quem entende do assunto. Neste vídeo, trazemos falas de pastores bem recomendados para você sair daqui bem instruído. Mas, antes de seguirmos, vamos fazer aquele velho ritual youtubístico, né? Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não fique para trás quando Jesus voltar. Brincadeira, gente. Bora pro vídeo. Sinais que indicam oposição a Deus. Olha comigo aí o versículo 9, por favor, 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Agora olha os versos 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então aqui é a grande tribulação, é a perseguição religiosa. A igreja é perseguida, não porque pratica crimes, ela é perseguida por causa do nome de Jesus. O mundo sempre odiou Jesus. O mundo nunca foi parceiro da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, o que é muito importante você entender como sinal da segunda vinda, é que na medida que os anos vão passando, você se lembra que no primeiro século, os imperadores romanos de Nero, quando o incêndio de Roma ocorreu em 17 de julho do ano 64, até chegar o período em que a paz foi estabelecida, milhões de cristãos, milhares e milhares de cristãos foram mortos. Mortos crucificados, mortos queimados, mortos jogados das arenas. Mas se você olhar agora, mais recentemente, foi no século XX que aconteceu o maior número de cristãos assassinados. Assassinados pelo nazismo, assassinados pelo fascismo, assassinados pelo comunismo, assassinados pelas religiões radicais. E hoje, mais do que nunca, o povo de Deus está sendo perseguido
perseguido fisicamente, perseguido com prisões, perseguido com fuzilamentos, perseguidos ideologicamente, perseguidos em todos os setores, cumprindo a profecia do Senhor Jesus. A igreja está sendo odiada por causa do nome de Jesus. Mas em segundo lugar, outro sinal que indica oposição a Deus é a apostasia. Olha comigo os versos 4 e 5, por favor. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se você perceber do verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o que você tem visto no mapa religioso do mundo? Surgem 5 novas religiões por dia hoje. Você tem religiões milenares, que se afastaram da verdade. Hoje você tem, por exemplo, o islamismo, que é a maior religião numérica do mundo, ultrapassando o catolicismo romano. Você tem religiões seculares, budismo, shintoísmo, hinduísmo e tantas outras. Mas hoje você tem seitas e mais seitas que vão surgindo a cada momento, cada uma com as suas doutrinas, cada um com seus ensinamentos, fugindo completamente ou parcialmente, que torna-se a mesma coisa, ou talvez até mais sedutor e mais perigoso, afastando as pessoas da verdade. E esse panorama do crescimento das falsas doutrinas, de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos cristos, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, de falsos crentes, é um sinal eloquente da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais. A depravação moral, confira comigo o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja você que a iniquidade, ela não só cresce, ela se multiplica. E o que é o mundo de hoje? Da ditadura do relativismo, onde não há apenas uma tolerância do erro, mas uma promoção dele. E mais, uma inversão de valores. Nas palavras do profeta Isaías, chamam luz de trevas, chamam treva de luz, chamam o doce de amargo, o amargo de doce. É uma sociedade que não tolera absolutos, é uma sociedade que não aceita regras, é uma sociedade que pavimenta o caminho do homem da iniquidade. E o que é o homem da iniquidade? Na língua grega é anomos, e anomos é o homem sem lei. Ele vem nessa esteira da ditadura do relativismo, exatamente a multiplicação da iniquidade. Aquilo que era vergonhoso agora é aplaudido, aquilo que era proibido agora é aprovado e aplaudido, aquilo que era opróbrio agora é honra, aquilo que era totalmente vergonhoso agora é incentivado à luz do sol. Sinal eloquente da segunda vinda de Cristo. Mas veja comigo, versículo 15, a própria figura do anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E o abominável da desolação, aqui, meus amados irmãos, é exatamente o anticristo. E se vocês perceberem que a agenda global, a agenda mundial, não só no Brasil, não só na América Latina, não só na América do Norte, não só na Europa, não só na Ásia. O mundo inteiro tem essa agenda hoje que está muito alinhada, se você ler com muita atenção, com essa plataforma de um ditador mundial que vem não tolerando absolutos, que é o homem da iniquidade. E nós precisamos nos acautelar. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai misturar, ajuntar na resposta dele, contemplando as duas perguntas dos discípulos, porque a pergunta dos discípulos a pergunta foi dupla. Quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando sucederá a destruição de Jerusalém, a destruição do templo? E daí a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, na mesma medida que Jesus introduz a figura do anticristo, que é o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele vai ilustrar isso com a destruição de Jerusalém. Veja aí você. Então os que estiverem versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. O que ele está dizendo? É claro que ele está descrevendo aqui o cerco
e a tomada de Jerusalém no ano 70. Por quê? Se você perceber, as pessoas que estavam dentro da cidade não podiam sair. Quem estava fora seria uma loucura, e lá dentro da cidade estava sendo tomada, a cidade era amuralhada. Então ele está dizendo que é um momento de urgência, que não dá para você ficar pensando em bens materiais, em salvar alguma coisa, algum objeto da sua vida, da sua indumentária ou dos seus adornos. Deixa lá, a cidade vai ser destruída. Por que ele diz, vocês devem orar? Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem. Orai para que não dê nem no inverno nem no sábado, porque no inverno Jerusalém chega abaixo de 0. E na época não tinham as botas tão preparadas para o inverno como você tem hoje. Então você não consegue caminhar rapidamente no inverno naquele período. Uma mulher grávida não consegue correr. Uma mulher que está amamentando não consegue correr. Se você percebeu, quando a Jerusalém foi tomada no ano 70, 3.000 judeus fugiram correndo e conseguiram chegar na fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto. Então ele está tratando aqui de duas matérias. Ele está falando, ilustrando aqui com a tomada de Jerusalém, com a chegada do anticristo. Mas agora, vamos ver em terceiro lugar sinais que indicam o juízo divino. Veja você comigo os versos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, e até aqui. Nós estamos falando agora de guerras. O mundo sempre foi manchado de sangue pelas guerras. Desde a primeira guerra que aconteceu dentro de uma casa, dentro de uma família, quando Caim mata Abel. Arnold Toynbee disse que a história da humanidade é a história das guerras. Mas o que importa observar é o recrudescimento, é o crescimento do sinal que aponta para a segunda vinda. E aí você chega no século XX, o apogeu do humanismo, e você encontra duas sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, Primeira Guerra, mais de 30 milhões de pessoas trucidadas. Segunda Guerra, 1939, 1945, mais de 60 milhões de pessoas trucidadas. Aí você encontra o comunismo ateu, 1917, que matou mais de 30 milhões de pessoas. Aí você vai para a China, Mao Tse Tung, mais de 60 milhões de pessoas. E você começa a perceber que as guerras truculentas, sanguinárias, perversas, nunca cessaram. As guerras étnicas, as guerras tribais, as guerras ideológicas, as guerras religiosas. O mundo está completamente balançado pelas guerras e a terra está bêbada de sangue pelas vítimas das guerras. E o Senhor Jesus Cristo alertou-nos de que isso aconteceria, com mais volume, com mais intensidade. Mas notem vocês que haveria terremotos, versículo 7, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É claro que os terremotos, os abalos sísmicos sempre aconteceram, mas se você fizer um apanhado, um relatório, uma investigação dos abalos sísmicos e dos terremotos do século XX para cá, ultrapassam o dos outros séculos. A Terra está tremendo. As colunas do universo ou do nosso planeta estão abalados. Isso é uma prova, isso é um sinal eloquente de que o Senhor Jesus breve voltará. E ele trata aqui da questão das fomes, e Lucas, nesse mesmo texto do sermão profético, Lucas 21:11, fala não só de fomes, mas também de epidemias. E aí você vai perceber que a história sempre foi marcada por epidemias, de doenças endêmicas, ou até pandêmicas, né? A varíola, a febre amarela, que no século XIX matou tanta gente, inclusive o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simon, aos 34 anos de idade. Você tem epidemias terríveis na história, como a peste negra na Europa, que dizimou 1/3 da Europa. Você tem a febre espanhola, que foi tão letal no começo desse século passado. Mas agora,
Em março de 2020, você tem uma epidemia que ganha o título de pandemia, porque embora não fosse tão letal como outras, mas dizimou mais de 6 milhões de pessoas e alcançou as nações da terra, abalando o poder político, econômico e científico da história. Tudo isso precisa ser levado em conta quando você olha o mapa escatológico dos sinais da segunda vinda de Cristo. Agora veja você, como ele voltará. Como é que será a segunda vinda dele? Veja o verso 27 comigo. Ela será repentina, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa é uma figura incrível, porque todos nós sabemos o que é um relâmpago e a velocidade dele. Ele risca os céus, enquanto você olha já passou. O apóstolo Paulo, interpretando essa celeridade da segunda vinda, diz que vai ser num átomo, num momento, num abrir e fechar de olhos. E a palavra momento no grego lá é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. É a mesma palavra usada para o piscar, abrir e fechar de olhos, ou como faiscar de uma estrela, ou como dardejar da cauda de um peixe. Vai ser com essa rapidez que Jesus voltará. Mas em segundo lugar, essa vinda será gloriosa. Olha o verso 30 comigo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Notem vocês que na primeira vinda de Jesus ele veio de forma humilde. Ele nasceu de uma virgem, pobre. Ao ser enfaixado em panos, ele foi deitado num coxo de animal. Manjedoura, vem de mangiare, o lugar onde os animais comem. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele precisou de um animal emprestado para entrar em Jerusalém. Ele precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele mesmo disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Mas ele virá de uma forma gloriosa, cavalgando as nuvens, com grande poder, com grande majestade. E diz a Escritura que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai se assentar no trono e julgar as nações. Por isso, a sua segunda vinda será também absolutamente vitoriosa, conforme está escrito no verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em outras palavras, ele não vai perder nenhum de seus escolhidos. Nenhum vai ficar para fora, nenhum vai ficar para trás. Todos eles serão recolhidos pelos anjos de Deus, porque a causa dele é absolutamente vitoriosa. Mas notem, meus amados irmãos, se isto é verdade, e é, então, esse texto nos leva para a nossa conclusão, que é a necessidade da preparação para a segunda vinda de Cristo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a segunda vinda de Cristo será precedida por avisos claros. Olha o verso 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É óbvio. A primavera é sucedida pelo verão. E vocês sabem que a figueira, antes desse momento, ela está completamente desprovida dos seus ramos, dos seus brotos, das suas folhas. E o Senhor está dizendo o seguinte: olha para a natureza, olha para a figueira, esta árvore bonita que dá figo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, é primavera. E quando a primavera chega, você sabe que está chegando o verão. A primavera é sucedida pelo verão. E aí Jesus aplica esse fenômeno aí do mundo da agricultura. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas? Que coisas? Exatamente os sinais que aqui foram apontados.
a pregação do evangelho, a perseguição religiosa, o aumento da iniquidade, as guerras, as fomes, as epidemias, o levantamento do homem da iniquidade, a pavimentação do seu caminho. Olhe o mapa, olhe o que está acontecendo, abra os seus olhos, veja o cenário. Mas depois que mostra que ela será precedida por avisos claros, Jesus deixa claro que essa vinda será imprevisível, porque o verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus está alertando aqui é que algumas pessoas, com uma espécie de mapa escatológico nas mãos, ousam insensatamente marcar datas. E todos aqueles que marcaram datas para a volta de Jesus caíram em opróbrio, em vergonha, porque não consideraram o alerta de Jesus. Esse dia é da economia do Pai. Esse dia ninguém tem controle sobre ele a não ser o Pai. Ele é imprevisível para nós. Mas mais do que isso, a segunda vinda, além de ser precedida por aviso imprevisível, ela é inesperada. Olha comigo o verso 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora notem comigo, meus irmãos, que Noé pregou 120 anos. E ele falou, e ele alertou, e ele avisou, e as pessoas olhavam Noé construindo uma grande arca, sem nunca ter tido um temporal, uma chuva, uma tempestade, parecia loucura. E o texto diz que essas pessoas tocaram a vida, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto a vocês, que mal há nisso? Que pecado há nisso? Comer, beber, casar e dar em casamento? Nenhum mal, nenhum mal. O problema da sociedade hoje não é só que as pessoas estão indo celeremente rumo à iniquidade, à perversão, à violência, à apostasia, ao ateísmo. Isso é fato. Mas pense naqueles que vivem uma vida regrada. São bons chefes de família, são boas donas de casa, são bons pais, boas mães, bons profissionais, bons trabalhadores, honrados. Pessoas religiosas, pessoas de bem, que estão aí comprando, vendendo, ganhando dinheiro, investindo, casando os filhos, investindo no futuro. Tudo isso é aplaudido, tudo isso é legítimo, tudo isso é lícito, tudo isso é bom. Qual o problema então? O problema é que essa sociedade secularizada faz tudo isso, mas coloca Deus na lateral. Deus não entra na vida delas, Deus não conta para a vida delas. Elas vivem a vida para elas, pensando nelas, nem não levam em consideração Deus. Assim viveu aquela geração antediluviana, até que veio o dilúvio. E esse dia será repentino. Não dá para preparar de última hora, não tem segunda chamada, não tem segundo tempo. Não tem oportunidade depois que ele voltar. Mas notem vocês que essa segunda vinda, ela será para juízo. Confira comigo os versos 40 e 41, que é um texto muito usado para uma interpretação equivocada do ensino de Jesus. Notem aí versos 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí tem a conclusão: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. As pessoas, via de regra, pegam esse versículo para exemplificar um arrebatamento secreto. Muita gente crê nisso, que a segunda vinda será em 2 turnos, que primeiro vem um arrebatamento secreto, onde nós estamos, por exemplo, nessa congregação aqui, numa suposição que apenas 70% aqui seja gente convertida, e então, aí Jesus arrebata a igreja,
E os 70 sobem, e os 30 ficam aqui olhando para o lado, cadê fulano, cadê Beltrano, cadê ciclano? Há um hino muito conhecido, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, que retrata essa vertente, esse entendimento. E aí eu imagine você está num avião a 3.000 metros, e de repente o piloto é crente e é arrebatado e o avião fica desgovernado. Então são cenas de terror, que as pessoas ensinam que arrebatamento vai ser secreto, então depois de uma grande tribulação de 7 anos e tal, e aí tem toda a perseguição, o anticristo faz aquela confusão toda, e só depois de 7 anos que Jesus vem visivelmente. A Bíblia não ensina isso. Com todo respeito àqueles que subscrevem essa linha de raciocínio, de interpretação, entendemos que ela não tem qualquer fundamentação nas Escrituras. Aliás, quando a Bíblia fala de arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é no contexto da segunda vinda. A segunda vinda é única, ela é pessoal, ela é visível, ela é audível, ela é repentina, ela é inesperada, ela é inescapável, ela é vitoriosa, ela é gloriosa. Quando Jesus voltar, as cortinas da história se fecharão. Quando Jesus voltar, as prudentes entrarão nas bodas e a porta será fechada. Não tem mais segunda chance, não tem mais possibilidade de salvação. Jesus voltou, acabou. A história fecha as suas cortinas, aí é juízo. Ele vem e assenta no trono para julgar as nações. Uns serão levados para a bem-aventurança eterna, outros serão levados para a condenação eterna. Então, quando esse texto diz que uma será tomada e deixada a outra, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, não é no sentido de que um é arrebatado secretamente e o outro fica, não. Um é levado no sentido de ser recolhido, conforme já foi bem colocado aqui no versículo 31, e enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, e o outro será deixado para juízo, para condenação. Porque a ordem é essa, não existe 2 diferentes, ou outras possibilidades, só existem 2. Ou alguém aí de escutar, vinde bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou escutar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um é levado para o seio de Abraão, para o céu, para a Nova Jerusalém, para a cidade santa, para a bem-aventurança eterna. O outro será levado para as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. É esta a fala do Senhor Jesus sobre o juízo. Por isso, o Senhor termina esse discurso mostrando a necessidade de vigilância. Confira comigo os versos 42 a 44. Portanto, ele está aplicando: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A segunda vinda não será um dia óbvio. Não será. Não é que ele diz, hoje Jesus vai voltar. Os sinais são tão claros que ele vai voltar. Você bota uma roupa branca, só para um alto monte, para você ser levantado mesmo. Não vai ser assim não. Vai ser um dia comum. Você vai levantar, levar filho para a escola, pegar filho na escola, você vai levantar, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, você vai levantar para passear, para viajar, para conferência, para lazer, você vai levantar, tomar café, talvez até falar mal dos outros, espero que você não faça isso, essas agendas todas. E ele vem, numa hora que ninguém espera, repentinamente, inescapavelmente. O que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, ao que vencer. Pastor, de que vitória a Bíblia está dizendo? A vitória de não ultrapassar os limites. Quando é que eu tomo uma ceia? Domingo foi dia de ceia, já você vai cear naquele cantinho, quem não ceou. Mas o que é isso, pastor?
é a comemoração. É eu dizendo assim: Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu fui tentado esse mês, eu fui perseguido, mas foi tão difícil, Deus. Eu recebi tantas ofertas, propostas, tantos desejos, tantas tentações, para que eu ultrapassasse os limites. E eu venci. E a Bíblia diz: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Presta atenção de que quando eu venço, eu recebo de Deus o direito de ir até aquela árvore, é o que está dizendo aqui, a árvore da vida, e ter acesso a ela, aquilo que, ao romper os limites, eu acabei ficando distante. Por isso que a vida do pecador, ela não traz satisfação. Por isso que você nunca vai ver um pecador pleno. Ele pode ser milionário, mas tem algo nele que dinheiro não supre, que coisas materiais não suprem. O homem tem uma lacuna, um buraco, uma peça desse quebra-cabeça, que só a comunhão com Deus. Hoje nós quase não falamos mais de santidade. Hoje as pessoas podem usar a roupa que quiser. Hoje elas podem frequentar os lugares que quiserem. Hoje elas podem fazerem o que quiserem. Por quê? Porque em muitos ambientes o membro da igreja, frequentador, ele se tornou um cliente. Então, se você desagrada a ele, ele pode ir embora. Porque é muito mais fácil mudar de lugar do que mudar de postura. Para nossa mente, ela gasta muito menos energia. É muito menos doloroso para ela repetir um comportamento comum. Todas as vezes que você expõe a sua mente, o seu cérebro, a um novo comportamento, a primeira coisa que ele vai querer saber de você é se ele receberá alguma recompensa imediata. E talvez, se esse novo comportamento der para ele uma recompensa imediata, talvez ele acabe cedendo para fazer. Mas se essa recompensa for de longo prazo, provavelmente seu cérebro vai rejeitar e vai manter você nesse comportamento que você já tem há tanto tempo. Eu não sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo, mas eu confesso a vocês, eu nunca vi numa velocidade tão grande. Eu estou vestido assim de pastor, né? Que hoje eu preguei de manhã no Café de Pastores de São Paulo, certo? Amanhã de manhã prego no Café de Pastores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, porque eu me tornei presidente do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro, do Comércio. Mas preste atenção, hoje eu tive com o ministro da infraestrutura lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas. Eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para crente meia boca. Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. O comunismo chegou.
de uma tal forma. Eu já falei isso aqui e hoje ouvi isso de novo. Estão me chamando, porque eu tenho uma rede social um pouquinho maior, de miliciano digital. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Já já não tem mais grana espécie, é tudo digital. Eu não sei nem se vem uma besta só, porque eu vejo tanta besta, que eu já estou perdido. Mas vai ser maneiro para a igreja. Eu não acredito que vai dar mais muita gente. Eu confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da nossa igreja. Certo? Será que vai ter tanto crente assim a hora que a chapa esquentar? Se hoje a turma já está... Qualquer coisa que você fala para a pessoa, ela vai embora. Nossa, o pastor foi grosso. Grosso é o Satanás. Eu sou um Dom Juan. Então, igreja, eu vou falar uma coisa para você. Até eu estou falando comigo de madrugada. Cláudio, ora, meu filho. Ora, Cláudio. E o olho fala, dorme, Cláudio. Cláudio, o Satanás vai ser solto. Ele está preso ainda, o maluco. Está comandando tudo do presídio. Segundo a Bíblia, ele vai ser solto. E aí eu quero ver, gente, vai ser o maior barato. Eu queria estar na porta do inferno só para ver as pessoas chegando. Nossa, você aqui? Nossa, legal, ainda bem que não vou estar sozinho. Trouxe maiô? Você está rindo, mas o assunto é... Gente, Jesus está voltando. Aliás, eu acho que ele já saiu pelo andar da carruagem. A igreja, meu irmão, ela vai nadar de braçada, vai ser maneiro ver a gente sendo preso. Pensa, eu lá preso, porque eu vou, eu não tenho outro jeito. Se falar assim, nega Jesus, eu falo, não vai rolar, você vai ser preso, vai prender seus filhos. Falei, fala com Deus, que é filho dele antes de ser o meu. Não cabe mais não, gente. Bota seu joelho e boca no pó. Vão ter intimidade com o Eterno para a gente ter força. Porque a turma está vindo de voadora, com os pés nos peitos da gente. Se você souber o que essa turma está preparando, eu não gosto nem de falar que já viram o apocalipse na igreja recomeçar. Mas eu vou falar para você, não brinca não. Provavelmente daqui uns dias eu não vou poder falar mais isso. A hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês. Escute o que eu estou falando. Tá? Ah, pastor, não pode. Bloquearam a rede social do Trump. Bloquearam a rede social do Luciano Hang. Eles bloqueiam o que quiser. Você está entendendo? Pastor, está botando medo, vou dormir de luz acesa hoje. Não, o Satanás está aí, eu estou falando sério. Certo? Então não dá mais para ter crente ultrapassando limite aqui, vivendo de qualquer jeito, pulando muro, falando palavrão, adulterando, não orando, não dá nada, não dá mais. Pastor, nós vamos virar a igreja da restauração, a gente vai virar o que tiver que virar. Assembleia de Deus, vamos embora, bota saia comprida, irmã, para de cortar o cabelo, infeliz. Tira os brincos. Esse tempo requer de nós santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não dá para brincar. Ore pelo nosso Brasil, ore pelo nosso Brasil. Ore pelo nosso Brasil, por nossa nação. Por quê? Porque nós vamos comer da árvore da vida, sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos, nós estamos com Jesus. Mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí. Respeite sua opinião, respeite seu posicionamento, mas eu acho que você precisa buscar um pouquinho mais de informação. E praticamente não vou falar disso mais, mas se você é a favor de comunismo
e de socialismo, me diga francamente, pode levantar a mão aqui, nós não temos problema nenhum para isso. Você mandaria seus filhos para os Estados Unidos ou para Cuba? Quem mandaria para Cuba para viver lá naquele paraíso cubano? Levante a mão. Você mandaria seu filho para o Canadá ou para a Venezuela? Levante a mão. Você mandaria seus filhos para a Inglaterra ou para um dos países, né, da fragmentação da Rússia? Com todo respeito à opinião de todos, me diga onde é que socialismo e comunismo funcionam. Ah, pastor, o senhor é a favor de... O senhor é Bolsonaro? Eu não sou Bolsonaro. Não, eu não sou um homem. Eu só dou uma olhada de perto. Ah, pastor, mas a ideia do socialismo é fantástica. A ideia é extraordinária, ela só não funciona em lugar nenhum. É isso que eu queria que você pensasse. Pense nisso, porque nós moramos aqui e precisamos orar pela nossa nação. Eu não tenho medo de quem vai ganhar ou perder, porque eu vou orar por quem ganhar ou perder. Se amanhã a esquerda estiver no poder, você pode ter certeza que meu joelho vai estar na madrugada orando pelo governante que estiver à frente do meu país, porque eu vou obedecer a Bíblia. Agora a Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pense nisso. Feche seus olhos, feche aí. Eu sei que hoje o culto está acabando esquisito. Isso até é filme de terror, mas feche aí. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos a responsabilidade que temos e fomos criados, dotados da capacidade de raciocínio. O Senhor sempre acreditou em nós, nos dando livre-arbítrio, nos dando escolha, colocando os limites, não para nos desafiar, mas limites tão pequenos. Em todo o jardim só tinha um. E esse único limite foi ultrapassado. Que a graça manifestada em nós por Cristo Jesus, o poder de Tua palavra e conhecimento que temos através de todos os ensinamentos, nos instruam e nos fortaleça também através de Teu Espírito Santo, para que possamos nos afastar desses limites, não ultrapassá-los, para não trazer para a nossa vida, para os nossos negócios, para a nossa família, para a igreja, resultados e famas negativas. Toma o Brasil em Tuas mãos. Nós não confiamos em homens, não é carros nem cavalos, mas é o Senhor dos exércitos. O Brasil te pertence, Ele é teu. Cuida da nossa nação, cuida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, cuida dos nossos idosos, ó Pai. E para que isso aconteça, o Senhor precisa usar gente, e gente que acredita no Senhor. E aí, o que você achou? Diz aí nos comentários quem você acha que está certo, ou você acha que as duas visões fazem sentido. Muito bem, a escatologia não é apenas um estudo sobre o fim, mas é também uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que apesar das tribulações deste mundo, temos a promessa da eternidade com Deus. Que este vídeo abra os nossos olhos para as verdades eternas e fortaleça a nossa fé no caminho que nos foi preparado. Nos vemos no próximo vídeo.